Vai ter uma certa mudança de esquema se a gente for jogar com 2 atacantes mais fixos, né? O Alan Patrick vai ter que descer atrás. E daí passa muito por quem vai ser o técnico do ano que vem e muito por quem vai ganhar a eleição do Internacional no ano que vem. E nós vamos para o próximo pauta do nosso programa de hoje, que é a eleição e se Eduardo Cudê fica para o ano que vem. Não me entendam mal, não me entendam como alguém fazendo campanha, mas a leitura que eu tenho hoje, dia 15 de outubro, esse é meu CPF, Gabriel dos Lousada, sou eu que estou dizendo, é minha leitura. Minha leitura que eu tenho hoje, e após a semana que passou, quando ele teve uma proposta do Racing, tem que cuidar muito do que eu vou falar, tá? Mas ele acabou recusando a proposta e disse que vai esperar as eleições para definir o futuro. Creio eu, e aí é uma leitura minha, de que Eduardo Cudê só fica no Internacional se o Alessandro Barcelos ganhar a eleição e, consequentemente, for reeleito para o próximo triênio como presidente do Esporte Clube Internacional. Eu acredito que, assim, essa decisão, esse teu pensamento sobre o Eduardo Cudê, acho que passa muito por ele confiar muito no Barcelos. Eu acho que o Barcelos é meio que a rede de apoio do Eduardo Cudê ali dentro do Beira-Rio, é o cara que sempre teve um apreço pelo Cudê, até, né, quando ele trabalhou em 2019, ele foi um cara que apoiou muito ele, e eu acho que o Cudê não se arriscaria, mesmo que o outro presidente queira que ele fique, não se arriscaria com ele, porque ele não vai ter o mesmo apoio do outro presidente, né, do Roberto Melo, do que tem com o Alessandro Barcelos. A minha opinião sincera, tá? Aqui falando um cara que o Guizo sabe, nunca gostei do Cudê completamente. Nunca gostei, e assim, principalmente depois que ele saiu em 2019. Quando ele retornou, ele me surpreendeu, falei que no programa me surpreendeu, porque tu pode falar muita coisa do Eduardo Cudê, né? Por causa que depois da eliminação, parece que um grupinho aí já caiu em cima dele, né? Dizendo que ele é o principal culpado, e eu discordo completamente disso. E assim, aqui, como eu disse, fala um cara que não gostava do Eduardo Cudê. Tu pode falar qualquer coisa do Eduardo Cudê sobre essa volta. Só que tu não pode dizer que ele não melhorou o time, que o time não ficou com uma cara diferente, que ele conseguiu fazer um Inter ofensivo que nenhum outro técnico que tentou fez, nem o Miguel Ramírez, nem o Cacique, que eram os objetivos dessa eleição, dessa gestão, fazer um time ofensivo, e o Cudê fez um time muito bom. Tu não pode dizer que o Cudê não melhorou o time, e principalmente que ele não foi corajoso. Ele tem erros em alguns momentos, assim, de substituição, que ele poderia ter feito outra, mas, assim, acho que não são erros essenciais, né? Porque o objetivo do treinador, com a sua tática, é sempre criar oportunidades. E o Inter tá criando oportunidades. Só que não tá conseguindo fazer, como foi no jogo contra o Fluminense. Enfim, a minha opinião, o Cudê tem que ser o técnico do Internacional para o próximo ano. Porque o Inter não pode mudar mais uma vez de filosofia. O grupo já está acostumado com o Cudê, já conhece o Cudê. E assim, eu quero muito ver esse trabalho do Cudê se desenvolvendo. Trabalho esse que não conseguiu se desenvolver completamente em 2019. Cara, agora passando para a eleição, a gente falou já de Eduardo Cudê. A eleição para mim é o seguinte, vai ser uma eleição muito disputada, porque a gente vê uma divisão do Inter que sempre foi, né? Um lado, assim, vou dizer aqui a minha opinião, tá, gente? Não dá para tu dizer que o mandato do Barcelos foi bom. O Inter, se tu pegar assim ali no final do mandato Barcelos, vai depender muito do Brasileirão também, mas assim, a gente sai com um saldo talvez mais negativo do que positivo do mandato Barcelos. Porque tu pega 2021 foi horrível, 2022 também, e só agora que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Mas assim, o Barcelos parece que reestruturou um time, reformulou um time. Ele tem erros muito importantes, né? Muito importantes, principalmente na escolha de técnico ali no início, mas parece que ele aprendeu. Parece. Roberto Melo, ele ficou muito tempo no Inter ali, e ali em 2017 ele assume ao final do ano com o Marcelo Medeiros, se não me engano, na vice-presidência do clube, né?
que A sim. gente vê, cara, com todo o respeito ao Roberto Melo, a figura, a pessoa dele, mas ele contratou 80% dos jogadores que ele contratou não deram certo. Não deram certo. E a gente sabe que quando não dá certo, tu tem que ficar repassando para outro clube, para outro clube. Cara, o Inter se endividou muito, cara. Quando vocês podem ver que o Inter fechou com déficit de todos os anos da gestão Marcelo Medeiros. Então, assim, o Roberto Melo tem, olha, ele tem uma grande rejeição também, e justamente porque a torcida lá atrás já pedia a saída dele, e foi tanta pressão que ele teve que ele mesmo renunciar e sair antes inclusive, do Cudê chegar, se eu não me engano, lá em É uma 2020. divisão muito grande, né? Dá pra ver a divisão, assim, tem tudo isso sobre o Roberto Melo, e daí tem todas as decisões erradas que o Barcelos tomou esse ano. Esse ano não, É, nos últimos anos. Assim, cara, o sócio vai ter que escolher entre a opção menos nociva que ele acredita ao clube. E outra situação do Roberto Melo que me incomoda, cara. Ele, com todo respeito, utilizar o D'Alessandro e o Abel. eu, Cara, eu eu discordo. acho que, com todo respeito, cara, ele tá utilizando como palanque eleitoral, cara. Na minha opinião, tá? Porque, cara, hoje, cara, faça uma comparação. O D'Alessandro no Cruzeiro ou o Magrão no Inter? Quem faz o melhor trabalho? Na minha opinião, o Magrão. O trabalho do Magrão ele é essencial pro Inter dar esse boom na temporada, cara. Não dizendo que também se o D'Alessandro vier, ele não pode fazer um trabalho Não, bom aqui. claro que não. Mas Claro no que não. momento, e assim, Hoje eu não claro tiraria o Magrão. volto a dizer, vai ser uma eleição muito difícil. Eu tô querendo ver o debate e eu recomendo todos os colorados assistirem o debate dos dois candidatos que vão sair para o pátio. Por causa que eu tô interessado muito para ver as propostas da base, principalmente, o que eles estão achando do time do Inter, o que precisa contratar, se vão fazer uma reformulação, que é a pauta, né, nossa ainda, e sobre o treinador, sobre qual que é a política, a tática que eles vão adotar para o time do Inter. Eu estou muito interessado em ver isso e eu acho que isso que vai decidir no final o candidato ganhador.